Então, nessa manhã, eu quero que você coloque no seu coração: ai, pastor, mas eu não sei. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Existe fogo, existe óleo, existe algo de Deus aí dentro de você, que essa manhã o Senhor está sacudindo você aí, ó. Essa manhã o Espírito Santo está balançando você aí, ó. Essa manhã existe brasa ainda nesse coração, que Deus ele quer acender você em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Segundo ponto, a unção capacita. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 1. Êxodo, capítulo 31, verso 1 vai dizer assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda a sorte de lavouras. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me faça tudo o que eu tenho ordenado. Então, aleluia. Quem mais pode vir comigo no aleluia, no glória a Deus aí? Então, o que nós precisamos entender? Que a unção de Deus, ela também nos capacita. Deus ele pediu para Moisés para construir uma série de coisas ali, e Moisés não sabia construir nada. Aqui que Deus está falando para Moisés transmitir para o povo: eu separei alguns homens e eu estou dando a eles habilidades. Sabe, Deus só está falando ali as mercadorias mais caras que existiam na época: ouro, prata e bronze. Eles vão saber mexer com ouro, com prata, com bronze. Eles vão saber trabalhar nas madeiras mais especiais da época. Então, entenda uma coisa: Deus nunca vai te ungir, Deus nunca vai te chamar para algo que você esteja totalmente preparado. Existe uma unção do Espírito Santo que ele sela no nosso coração, quero que você entenda isso. E existe algumas unções com um propósito específico. Deus nos unge para algumas missões. Existe óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, e por mais que depois que você chegou na sua casa, você tomou aquele banho, você passou aquele shampoo para tirar o condicionador, por mais que não tenha um óleo aí agora, mas no mundo espiritual, existe óleo na sua cabeça que foi derramado, amém? Então, sempre que Deus te chamar para um novo tempo, para uma nova estação, você pode ter certeza que Deus ele vai te capacitar. E Deus ele está falando aí que Ele está capacitando o povo dele. Só que nós temos que entender uma coisa: existe o conhecimento adquirido por meio de livros, por meio de cursos, de palestras, de estudo, e existe conhecimento revelado. Então, tem alguns momentos que Deus vai nos ungir, que nós vamos precisar estudar, nós precisamos orar mais, vamos precisar buscar mais determinados assuntos, mas eu quero dizer que quando Deus nos chama para algo, Ele vai revelar a vontade dEle, Ele vai revelar as coisas que Ele quer que nós fazemos, Ele vai pedir coisas que nós queremos, que nós precisamos, Ele vai nos dar as coordenadas, Ele vai nos dar a direção. Deus ele não está procurando alguém com diploma, que sabe fazer tudo. Deus está procurando corações disponíveis. Quando Deus chama Noé, Noé era o quê? Noé era um agricultor. E Deus dá um projeto para ele construir uma arca. Então não fique se preocupando: mas eu não sei fazer tal coisa, mas isso que Deus está me pedindo eu nunca fiz. Sim, você nunca fez, por isso que Deus está te chamando. Até o nosso chamado é novo na nossa vida. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Aquilo que você acha que você tem habilidade,
Aquilo que você acha que você tem dom, aquilo que você acha que é o seu talento, talvez não é isso que Deus vai te usar. Mas aquilo que você acha que você não leva jeito nenhum, aquilo que talvez você não se vê, talvez é isso que o Senhor quer te marcar, quer te usar, quer levantar. Então eu quero dizer que é até uma frase clichê, você já escutou isso, que Deus ele escolhe não os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele escolhe, Ele capacita os escolhidos. Ei, irmão, irmã, Deus vai te capacitar. Deus vai capacitar você para uma boa obra. Deus vai capacitar você para uma missão. Deus vai preparar você. Nós podemos ir nas melhores escolas. Nós podemos pagar alguns cursos. Ontem eu estava conversando com o pastor Douglas sobre alguns cursos ministeriais que eu tenho vontade de fazer. E isso é muito bom, é legal. Mas nós temos o melhor professor, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos um professor que sabe todas as respostas. Nós temos um professor que sabe todas as perguntas. Nós temos um professor que sabe todos os caminhos. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você não está sozinho. Existe alguém que está disposto a falar no seu coração. Amém? Então, se nesse tempo Deus está te chamando para algo, calma. Ele vai te preparar. Olha para o seu irmão e fala, Ele vai te preparar. Amém. Para o que você não sabe, mas Ele vai. Então, só para recapitular, os 2 primeiros pontos da mensagem dessa manhã a unção nos posiciona e a unção nos capacita. A capacitação de Deus vem por meio da unção. O terceiro, a unção transforma. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ler isso aqui, que é um pouco mais longo, mas para quem está anotando aí, está lá em primeiro livro de Samuel, entre o capítulo 9 até o capítulo 11, está contando ali da unção de Saul. Certo dia, Deus fala com Samuel, que o Samuel tem que ungir alguém para liderar. Então Samuel vai até uma cidade, e lá tem um encontro, ele encontra Saul. Só que Saul, ele estava num dos piores dias da vida dele. Sabe aquele dia que a gente fala, hoje eu não deveria ter saído de casa? Sabe aquele dia que está dando tudo errado? Sabe aquele dia que as coisas não estão acontecendo como você planejou? Esse foi o dia, alguns das jumentas do seu pai tinham fugido, então Saul ele vai procurar. E ele está desesperado, porque era uma fonte de renda da família dele. E se ele volta para casa sem as jumentas, ele com certeza ele ia tomar uma surra do pai por não ter achado. E no meio do caminho, já desesperado, ele tem um encontro que naquele momento mudou a vida dele. Apesar de a história final de Saul foi muito triste, mas até aquele momento, a vida de Saul estava sendo mudada por Deus. Ele tem um encontro com o profeta, e o profeta fala, ei, eu vou te ungir aqui, eu vou derramar uma unção sobre a sua vida. Mas por quê? Porque Deus está pedindo para eu ungir você. Você, os próximos anos, você vai liderar o povo de Deus. E aí Saul fala assim, mas a minha família, eu sou da menor tribo, a minha família nem tem tantas condições financeiras. Profeta, eu estou aqui procurando os únicos animais que meu pai tem. Calma, que os animais que seu pai já encontrou, já voltou. Mas Deus marcou esse encontro para ungir você. Então Saul estava falando ali, eu não sei falar direito, eu não tenho tanta condição financeira, de todo mundo de onde eu moro lá, a minha família não tem tanta condição, a nossa é a menor tribo, a nossa é a menor casa, e como que Deus vai me ungir? E o profeta obedece à voz de Deus, sabe? Porque graças a Deus que o Deus não vê igual o homem vê. Talvez eu e você, a gente só consegue ver o lado de fora, mas Deus, Ele vê o nosso interior, e Ele sabia que precisava ser derramado óleo ali sobre aquela cabeça. Saul, ele é ungido, e não somente ele é ungido, toda unção, eu já falei aqui nessa manhã, toda unção, ela vem acompanhado de uma palavra dos céus. Saul é ungido, e antes dele sair, o profeta profetiza e fala assim, eu quero te dizer mais, a sua casa vai prosperar, viu? As coisas vão mudar, viu? A sua descendência vai prosperar. Então, a gente está falando de um homem que não tinha nada. A gente está falando de um homem que não era ninguém. A gente está falando de um homem que tinha um complexo de inferioridade lá embaixo. A gente está falando de um homem que não tinha perspectiva de vida. Mas ele foi ungido por Deus e a vida dele foi transformada. Eu quero dizer para você que a unção de Deus, ela transforma a nossa situação. Ela transforma o ambiente. Ela transforma a nossa família. Mas primeiramente ela vai transformar o nosso coração.
Deus nessa manhã não quer ouvir suas desculpas. Deus nessa manhã não quer ouvir talvez as dificuldades. Deus nessa manhã não quer ouvir as barreiras. Ele sabe de tudo. Deus, Ele quer transformar a sua vida. O encontro com Deus pode mudar a nossa história. O encontro com o Espírito Santo de Deus pode mudar o nosso coração. O encontro com Jesus pode mudar o nosso destino. Mas quando nós temos a convicção que dentro de nós carregamos um pouco da presença de Deus. Ai, pastor, mas eu estou tão desanimado. Pastor, mas eu estou tão frio. Pastor, eu estou tão oscilante. E quem disse que o poder de Deus se baseia naquilo que você está fazendo? A nossa vida espiritual, entenda o que eu vou falar, não anula o poder de Deus na nossa vida. Agora, quanto mais eu busco, mais esse poder é liberado. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, é a chave para liberar o poder de Deus através da minha vida. Então, talvez, no seu coração, essa unção só está precisando ser despertada por meio de jejum, de oração, de entendimento, de saber que do meu interior, do seu interior, flui rios de água viva. Saber que de dentro de nós existe algo, existe um conteúdo, irmãos, que pode mudar a história de pessoas, que pode mudar vidas, que pode até mesmo mudar a história de uma cidade. Saber que nós carregamos algo precioso que dinheiro não compra. Nós carregamos uma presença que não é de qualquer maneira que as pessoas vão conseguir. É só quem realmente está de coração aberto para isso. Então, nessa manhã, eu quero dizer que a unção de Deus, ela te transformou, mas ela continua te transformando. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia da volta de Jesus. Existem áreas na sua vida que já mudou, mas existem áreas que o poder de Deus vai entrar e vai mudar você. E depois você vai ser usado para curar no lugar onde você foi curado. Você vai ser usado para transformar no lugar que te transformaram. Porque tudo talvez que eu faço hoje, Deus me usa para fazer com alguém, primeiro Deus fez em mim. Eu quero dizer que o poder de Deus, ele não vem e para em você. O poder de Deus, ele vem e ele passa por você para atingir outras vidas. Mas você é o canal, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que vai levar Jesus para as pessoas. Pastor, mas nem eu estou vivendo isso. Então hoje é o dia de Deus transformar a sua vida. Então hoje é o dia de Deus mudar a sua história. Então hoje é o dia de Deus transformar o teu coração. Hoje é o dia de Deus mudar a tua situação. Nosso grande erro, igreja, que nós confundimos silêncio com paz. Tem muito crente pedindo silêncio, mas na verdade o que você precisa é paz. O Vale de Ossos Secos era um lugar que estava em silêncio. Era um cemitério. E no cemitério é um lugar que ninguém fala mal de ninguém. Cemitério é um lugar que ninguém conversa. Cemitério é um lugar que a vizinhança está quieto ali. Não sei nem porque tem muro, né, senhor Arnaldo? Quem está fora não quer entrar, quem está dentro não pode sair, então... Então é esse ambiente. Então quando o profeta tem a visão do Vale de Ossos Secos, claro que lá não tinha um muro, mas ele vê um vale, só ossos, em silêncio. E aquele profeta tinha uma unção sobre a vida dele. E Deus fala, profetiza. E ele profetiza. E Deus vai falando, pode viver, você conhece a história. E de repente, o de repente de Deus na nossa vida é lindo, irmão. Está tudo perdido. Parece que não vai dar. Parece que as coisas não vão acontecer. Mas de repente Deus vem e aquece nosso coração. Parece que a gente não vai conseguir vencer, parece que esse dia ruim não vai acabar, parece que esse mês ruim não vai acontecer, mas aí vem Deus e faz desse mês, que era o pior mês da nossa vida, o mês mais importante da nossa história. O nosso Deus é o Deus de viradas, o nosso Deus é o Deus do de repente, irmão. Estava um silêncio lá naquele vale, mas aquele profeta, ele profetizou com a unção de Deus e de repente começou a ter barulho, osso com osso batendo.
E era um exército grande, mas cada osso voltou para o seu lugar exato. Sabe, não teve isso. Talvez se fosse nós lá, Deus ia deixar a gente lá um período. Tenta montar aí os esqueletos. A gente ia colocar a cabeça de um no lugar do outro, a gente ia colocar 3 braços em um, ia colocar uma perna no outro, a gente ia errar tudo. Mas Deus não, irmão. Deus é perfeito. Deus, ele sabe em cada canto encaixar cada peça. E agora, irmãos, só tem um boneco, porque a pele também voltou. Os tendões voltaram. E aí Deus, ele sopra o sopro de vida, que é o sopro da unção. Ó, você é doido. Sopra. E aquele exército volta à vida. E eu fico imaginando, já teve barulho, mas eu fico imaginando quando aquele exército volta à vida e um olha para o outro e fala, o que aconteceu? E eles começam a comemorar. Agora não existe mais silêncio. Antes existia silêncio, mas existia um governo de morte sobre aquele lugar. Agora existe barulho, mas existe um governo de paz, porque a paz que excede todo entendimento estava sobre aquele lugar. Então é isso que a gente está entendendo. A gente não precisa de silêncio, a gente precisa de paz. E a paz, muitas das vezes, ela vem acompanhada com o barulho, vem acompanhada com o som do céu, vem acompanhada com a voz de trovão, que é do nosso Deus. Então eu não quero silêncio, eu quero paz. E essa paz é só Jesus que pode nos dar, irmãos. Mas através da unção, ela vai alcançar as nossas vidas. O quarto e último ponto para a gente orar e ser feliz nessa manhã. A unção, ela cura. Está lá em Atos, a partir do verso 10, 38, vai contar uma história dos discípulos, que eles começaram a orar por pessoas e começou a ter manifestações de cura. Pastor, mas eu tenho uma vontade de orar por alguém e a pessoa ser curada. Mas então por que você não ora? Ah, não, pastor, mas eu nunca orei. Sabe quando você está no serviço, aquele seu amigo chega em você e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Você fala, toma uma Neosaldina, toma um dipirona. Ele pode tomar o remédio dele. Mas antes de você falar isso, você fala assim, vem cá, vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, cura ele. E se não curar, pastor? Deus não quis. E se não curar, pastor? Pior ele não vai ficar. Mas e se curar? Já parou para pensar nisso? A gente está esperando tanta cura, mas e a nossa parte? Nós temos uma unção sobre a nossa vida, uma unção de cura. Sabe, nós temos uma unção sobre a nossa vida, uma unção que pode curar. Tempo atrás no serviço o cara falou assim, cara, eu tô lutando aqui, estou na fila para operar, eu tenho uma hernia na barriga que está inflamada. Eu falei, deixa eu orar por você. Não, pode orar. Eu fui lá, orei, determinei cura. Não teve a cura instantânea ali, mas a minha semente, a minha parte foi depositada ali. Talvez daqui a alguns anos eu possa encontrar esse rapaz e ele falar assim, eu fui curado. Deus tocou no meu coração, Deus fez alguma coisa ali, eu fui livre, eu fui curado. Não, mas pastor, eu acho que eu tenho que ser um pastor para orar por cura. Não, mas eu tenho que ser um obreiro. Não, irmãos, você tem que ser filho. Você tem que estar com o seu coração alinhado com Jesus. Você tem que estar... Quantos corações que estão feridos, que estão precisando de cura? Quantas pessoas estão sofrendo de doenças mesmo? Doenças físicas, que talvez está tirando a sua paz, mas a unção, ela cura. E não é porque somente a unção, mas o dono da unção é Jesus. E Ele tem o poder de curar as nossas vidas, os nossos corações. Uma coisa que eu falo, o homem sem as suas ferramentas de trabalho, ele não é muita coisa, ele passa muita raiva. Imagina você que é homem, pneu do carro fura. Você para o carro no acostamento e você não tem a chave para tirar a roda para poder trocar o step. Você vai tentar ali com alicate, não vai dar muito certo, você vai sofrer. Você vai tentar ali com outra ferramenta, mas se você não tiver a ferramenta exata, você vai sofrer muito. Imagina você, dona de casa, daqui a pouco você vai lá para sua casa fazer um almoço. E talvez os filhos vão chegar, os netos, os primos, os parentes, e vão trazer aquele frango assado maravilhoso com maionese. Não com maionese dentro do frango, mas com maionese à parte.
E você, vou dividir o frango aqui para colocar numa travessa, para ficar melhor para todo mundo pegar. E você abre a gaveta da sua cozinha, não tem faca, só tem colher. Imagina você para cortar esse frango com essa colher. Você vai ressuscitar o frango, mas não corta ele. Tanta força que você vai fazer. Imagina um policial, ou um soldado, vamos usar o exemplo do soldado, que vai para uma guerra. E ele tem que defender a nação dele. Ele tem como propósito defender as mulheres, as crianças, os idosos da nação dele. E se ele falhar nessa missão, a nação dele está fadada ao fracasso. Aí chega lá, a munição dele é uma arminha de água. O que vai acontecer com esse soldado? O que vai acontecer com essa nação? O que você quer dizer com isso, pastor? Não é que as coisas não estão dando certo. É que talvez a gente só está usando a arma errada. Existe uma unção de Deus sobre nós. Existe uma unção de Deus sobre nós, amém? E nós precisamos usar essa unção de Deus. Nós precisamos deixar isso fluir através de nós. Eu não sei você, mas lá em casa a Coca-Cola é muito frequente na nossa casa. O pessoal lá de casa gosta muito. E quanto mais você bebe a Coca, ela acaba mais rápido. Quanto mais você gosta de algo, vai acabar mais rápido. Não existe você abrir uma garrafa de Coca, você tomar e continuar tendo o mesmo nível. Agora com a unção de Deus é diferente. Quando eu começo a fluir na unção de Deus, quanto mais eu sou usado pela essa unção, quanto mais eu deixo fluir a unção de Deus, mais a unção de Deus vai fluindo através de mim. Sabe? Não é que quanto mais eu uso, acaba. Não tem como entrar na reserva com a unção de Deus. Tem como você deixar ela paradinha lá. Tem como você deixar ela bloqueada. Mas quando você começa a fluir na unção de Deus, começa a fluir uma cachoeira, irmão, um rio, uma lagoa, um oceano de glória de Deus de dentro de você. A unção de Deus é um poço que não tem fundo. Quanto mais você mergulha nela, quanto mais você usa nela, mais sobrenatural acontece, mais milagre acontece, mais cura acontece, mais transformação acontece, mais manifestação da glória de Deus acontece. Isso está disponível para a gente. Isso está disponível para o nosso coração. Está disponível para a nossa vida. Às vezes nós estamos nos contentando só em sentir o cheiro da unção. Só sentir um pouquinho de Deus. Mas eu quero te falar que Deus é muito mais que um arrepio. Deus é muito mais que o nosso rosto talvez pegando fogo. Deus é muito mais que uma canção bonita. Tem a música, eu amo aquela música, quando eu canto eu choro. Mais que uma canção eu cantarei, pois apenas uma canção. Essa parte já estou chorando, por isso que eu não sei muito. Ô, glória, maravilhoso. E estou voltando à essência da adoração, pois a essência é... A essência... Essa parte já está misturando choro com catarro, está maravilhoso, Deus já está agindo. Eu olhei aquele boneco ali, eu pensei que era uma criança, falei, já nasceu outro na hora do culto. Eu assustei na hora que eu estava aqui, eu falei, ué, já nasceu outro. A unção está tão forte aqui que nasceu um menino já. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Para a gente encerrar, a gente orar. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A unção de Deus, ela nos captura. A unção de Deus, ela nos atrai. A unção de Deus, ela nos chama mais para perto. Sabe, irmãos, não é sobre merecimento aqui nessa manhã. Se fosse ver, nós não mereceríamos nada. Eu tinha um amigo que falava para mim assim, não, a gente vai fazer tal coisa para a gente ficar com crédito com Deus. Eu falei, inocente, ninguém fica com crédito com Deus.
Nós somos eterno devedor dele. Mas nessa manhã o Senhor chamou você para esse lugar. Porque Ele quer capturar você novamente com uma unção nova sobre o seu coração. Ele quer refrescar teu coração nessa manhã. Sabe, irmãos, um dia eu não tinha perspectiva de muita coisa na vida. Um dia eu não tinha esperança de um futuro. Eu lembro que com 14 anos, uma vez, meu pai fez uma pergunta para mim. Talvez aquele dia eu assustei os meus pais, eu assustei a minha casa. Meu pai falou, e aí, tá crescendo? Futebol não vai dar certo? O que você quer para sua vida? O que você está pensando do futuro? Falei, para que ficar pensando no futuro? O futuro é a morte. Eu lembro quando eu cheguei tinha 15 anos que eu fui para a igreja. Eu usava umas calças de forrozeiro, que era só pela graça de Deus. Ainda bem que a Kel não me conheceu naquela época, só viu por fotos. Eram umas calças, eu era bem magro, umas calças bem apertadas, que tinha umas lantejoulas aqui, assim, ó. Nossa, era ridículo, como que eu usava aquilo? Ridículo. Uns negócios riscados, assim, de cândida. Nossa, feio demais. Nada contra quem gosta de usar, às vezes alguém que gosta de usar, né? Você, mas em mim ficava ridículo, assim. Em mim ficava feio. Às vezes em você que tem autoestima alta, assim, que nem o David. O David, qualquer coisa que ele coloca, fica bom. Ó, todo mundo olhando pra você. Mas em mim não. Em mim não ficava legal. Magrelo. Essa parte tem saudade um pouco. Pesava 40 quilos molhado. 25 era só de orelha. Mas cheio de complexo, irmão. Cheio de traumas. Cheio de dor no coração. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá na igreja, eu lembro que veio um irmão, me deu um abraço, seja bem-vindo. Eu lembro que quando começou a rolar algumas palavras proféticas, e eu ficava falando, não é possível, Deus está errando o endereço. Não. Eu? Nada a ver. Olha o tanto de gente capaz aqui. Eu? Mas eu quero dizer que chegou um dia, chegou um momento, que eu tive um encontro com a presença de Deus. Isso transformou a minha vida. E tudo que tinha passado, e tudo que tinha ficado para trás, o Senhor limpou do meu coração. Hoje nem toda a minha família é crente. Mas eu posso falar com privilégio que eu sou o primeiro pastor da minha casa, da minha família. Eu posso falar que teve um dia que eu estraguei o forró da minha avó lá. Eu passei lá e eu preguei ao som de calcinha preta. E pessoas confessaram o pecado, e pessoas receberam oração, e o forró desligou, e todo mundo ficou com cara de ué. E o crente da família estragou a festa. Isso é maravilhoso, foi muito bom, né? A gente ia ficar 20 minutos, né? A gente ficou 1h40, e ninguém ligava mais o som. Ninguém tinha coragem de perguntar o que estava acontecendo. E aqui é o comigo. Mas hoje eu tenho o privilégio de falar que em alguns momentos, muitos falaram, isso aí não vai vingar. Isso aí vai ser mais um que vai entrar para as estatísticas. Isso aí é um caso perdido. A anemia, nossa, criança que tem anemia não passa dos 12 anos. E eu aqui, ó, maravilhoso, lindo. Tomei tanta vitamina quando era pequeno que engordei tudo agora, fez efeito agora. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, teve muita gente que não acreditou. Eu lembro que fizeram um bolão, uma aposta, né? Lá a gente chamava de bolão. Para ver quanto tempo que eu ia durar. Já me chamaram de rato de púlpito. Rato de púlpito era doído, né? Nossa, rato de púlpito era doído. Já me chamaram de puxa-saco de pastor. Me chamam de filho do Edmar. Às vezes o André tá vindo o pessoal zoar seu irmão aí, ó. E eu fico bravo, é por isso que o pessoal pega no pé.
Já falaram, não, você não tem jeito não. Mas sabe o que fez diferença naquele começo, irmãos? Que hoje as palavras não entram no meu coração e talvez isso vai servir para alguém aqui nessa manhã? Que Deus foi meu pai. Deus foi minha mãe. E talvez existem pessoas aqui que estão nessa mesma condição. Você não acredita mais em você, você não... Talvez muita gente não vai entender o que eu estou falando aqui, mas faz sentido para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã. Talvez você entrou aqui desacreditado, você não acredita mais em você, você não acredita mais que Deus pode fazer algo. Eu sei como você se sente, porque eu já estive nesse mesmo lugar. De ver um pastor falar assim, Deus vai mudar a sua vida. Eu falei, vai nada. Isso aí você está falando para eu ficar aqui na igreja. Deus vai mudar a sua história. Eu falei, não vai mudar a minha história, não. Isso aí é frase que todo pastor repete. Não, Deus vai colocar você para ministrar a palavra dele. Eu falei, cara, não sei nem falar. Eu falo salsicha, mortandela, eu falo tudo errado. Mas Deus me encontrou. E Deus me trouxe. E Deus continua cuidando de mim. Então o recado que eu tenho para você nessa manhã, você que está nessa situação, ou você que tem um parente também nessa situação, só precisa Deus te encontrar. As pessoas não precisam dar muito por você. Se fosse esperar o pessoal dar muito por mim, se fosse esperar o pessoal acreditar. Mas o meu problema foi que teve um momento da minha história que eu comecei a acreditar que Deus podia mudar a minha vida. E aí, irmão, nada mais importava. Eu comecei a acreditar que Deus tinha me ungido para um propósito, nada mais importava. A cada crítica, a cada palavra para desanimar, para mim era um incentivo que eu ia mais longe e mais fundo. A cada vez que falavam, não, você não tem jeito para ser pastor, você não tem jeito para ser crente, você não tem jeito para tocar, o que você está querendo tocar? Você não tem... E Deus falava, não, mas eu te chamei. Então, estou falando isso para você, que eu quero que você pare de escutar distrações e mentiras que o inimigo está contando aí fora. E às vezes o inimigo usa a boca de pessoas que estão próximas da gente. Eu lembro que teve uma época, para a gente poder orar, todo mundo junto, que meus primos falavam assim, é assim mesmo, quando tem alguém que não gosta de mulher, ou vira gay, ou vira crente. Olha o caso do Jean. Virou crente. Está faltando um pouco para virar gay, porque não namora ninguém. E aí eu olhava, e hoje eu não tenho mágoa nenhuma deles, eu via todos os meus primos, minha avó, meus pais, dando risada. Só que hoje, em tempos, meu telefone toca e fala, Jean, tem como você orar por mim? Porque eu preciso de Deus. Eu tenho até vontade de falar assim, não tem, mas eu tenho que falar que eu tenho que orar. Eu quero que vocês coloquem de pé. E nessa manhã eu quero fazer diferente. Eu queria pedir para os pastores